O Fundo Garantidor de Créditos informou que cerca de 150 mil credores do Banco Master começam a receber pagamentos a partir de hoje, após finalizarem o processo de ressarcimento. Essa é uma das etapas do maior resgate financeiro do fundo. É desenrolado 2 meses depois da liquidação do banco pelo Banco Central. Em nota, o FGC confirmou que os pagamentos serão processados para os credores que finalizaram a solicitação pelo aplicativo. O prazo para ingressar com o pedido de ressarcimento foi aberto no último sábado e chegou a causar instabilidade no aplicativo, que, segundo o fundo, já opera normalmente com alto número de acessos. O pagamento de garantias pelo FGC cobre valores de aplicações como CDBs, RDBs, LCs e também LCAs, até o limite de R$ 250 mil por CPF ou CNPJ, incluindo rendimentos até a data da liquidação pelo Banco Central. O caso do Banco Master tem mobilizado autoridades e investigadores após a decisão do Banco Central de liquidar a instituição no final de novembro. E investigações de fraudes bancárias ainda seguem em curso. Então, começa hoje o processo de pagamento para os investidores que tinham CDBs do Banco Master. O pedido de devolução do dinheiro por parte do Fundo Garantidor de Créditos pode ser feito, lembrando, pelo aplicativo. E o acesso a esse aplicativo tem sido bem grande, como mostram os números que nós vamos apresentar para vocês aqui. Até domingo, foram processados cerca de 9 mil pedidos por hora, o que corresponde a quase 2,5 solicitações por segundo. Volumes que são anormais de acessos simultâneos e ainda causam alguma lentidão. Dos 800 mil credores, até o momento, quase 369 mil pedidos já foram registrados, sendo que aproximadamente 150 mil credores finalizaram o processo de solicitação da garantia e seguiram para o processo de pagamento, podendo receber a partir desta segunda-feira. O FGC oferece garantia de até R$ 250 mil por CPF ou CNPJ e um teto de R$ 1 milhão em 4 anos. E atenção, o Fundo Garantidor alerta para golpes. O César Bergo é economista, fala ao vivo com a gente sobre este tema. Tudo bem, César? Seja bem-vindo. Bom dia. Nós tivemos um problema com o áudio, eu vou pedir para o pessoal consertar aí essa situação do nosso áudio. Enquanto isso, como eu estou percebendo que ele está nos ouvindo, já vou contextualizar a primeira pergunta. Para a gente entender como que funciona esse processo de ressarcimento, para que ele seja feito com todas as garantias e também com transparência. César, por favor, seja bem-vindo, bom dia. Conte pra gente como que funciona um processo de ressarcimento num caso como este do Banco Master. Pois é, Noara, o problema maior é que a gente tem que entender um pouco a distribuição desses CDBs, né? Normalmente, esse cliente não é cliente do Banco Master, é cliente de uma plataforma de investimento. Então, nós tivemos, por exemplo, a XP, tivemos o BTG e o Nubank, que são as maiores plataformas que fizeram a venda desses ativos, sobretudo CDB, mas também LCA, LCI. Então, dificulta bastante, porque é praticamente um volume enorme de pessoas que querem se ressarcir. Normalmente, a pessoa entra na plataforma do FGC e essas plataformas estão orientando também as pessoas a fazerem isso, porque o volume de venda desses ativos foram muito grandes. Você teve uma questão também de uma taxa elevadíssima, que acabou favorecendo as pessoas a entrarem nesse investimento, mas também as plataformas receberam bastante, porque o Banco Master estava pagando uma comissão muito alta a essas distribuidoras. Então, isso aconteceu que um volume enorme, por isso que a gente se diz que pode ser a maior fraude do sistema financeiro, porque é muita gente que está dependendo dessas informações. Então, temos que entrar
no site. Agora, lembrando, como você bem mencionou, a questão do golpe, né? Quando acontece uma situação dessa, nós tivemos outros casos aí recentes, os meliantes, eles utilizam esse momento para ludibriar as pessoas. Então, o principal que as pessoas têm que ter, primeiro, quando elas adquiriram o produto, adquirir através de uma plataforma de investimento. Então, pegar junto a essa plataforma uma orientação, né? E evitar exatamente atender pessoas que solicitam CPF através de celulares, porque isso aí realmente, nesse momento, pode acontecer muita fraude e as pessoas devem ficar atentas para isso aí, viu, Luana? Perfeito, César. Eu queria que você explicasse para a gente como que funciona esse ressarcimento e quais são as garantias. Por quê? O fundo já divulgou que é uma espécie de seguro para esses investidores, é um limite de R$ 250 mil no ano por CPF, por CNPJ, ou até um teto de R$ 1 milhão quando considerado 4 anos. Como que fica a situação de quem investiu mais do que R$ 250 mil? É boa colocação, né? Então, geralmente, a venda desses produtos foi feita exatamente com base no FGC. Por isso que é em torno de 40 bilhões que estão em jogo aí, que o FGC vai cobrir. O FGC é um fundo privado. Ele é formado com o valor dos próprios bancos, que vão formando um volume lá, exatamente para funcionar como um seguro. Então, no momento desse, o que acontece? Existe toda uma situação de análise, né? O liquidante está fazendo levantamento de todos os ativos do banco. Agora, do ponto de vista do investidor, aquele que colocou até 250 mil já é garantido pelo FGC, pela norma do próprio fundo, né? Tentaram agora aumentar um pouquinho esse valor, mas não, ficou em 250 mil mesmo. Ah, mas eu investi mais de 250 mil, tudo bem, vai ter que aguardar, porque o liquidante vai fazer um levantamento de todos os ativos e bens do Banco Master. Depois que concluir tudo, ele vai fazer os pagamentos. Tem a questão trabalhista, a questão de impostos, que é precedente, né? O que sobrar disso tudo, então vai fazer os pagamentos acima de R$ 250 mil. Vai demorar bastante, porque essa liquidação me parece que vai depender também da questão do processo que está sendo corrido na polícia e também no judiciário, e as pessoas vão ter que aguardar. Agora, de fato, o risco que essas pessoas correram foram muito elevados e, nesse momento, não há muito o que fazer. Até 250 mil vai ser praticamente automático, está demorando mais do que em outros processos, que eram 30 dias que fazia esse ressarcimento, agora já tem mais de 60 dias. Há uma perda também para esse investidor que colocou R$ 250 mil, que nós temos uma taxa de juros de 1% ao mês, pelo menos. Então, a pessoa perdeu 2%, 3% aí nos investimentos. Então, isso é importante, que serve de alerta, que as pessoas olhem e realmente sejam criteriosas nos investimentos, porque esse golpe que nós vamos ver aí, o volume é bastante elevado, e as pessoas têm que ter uma tranquilidade. Quem está com mais de 250 mil lá vai ter que esperar e vai ser só depois de concluir a liquidação, viu? Até porque esse processo de liquidação envolve outras prioridades também. Como o senhor bem nos lembrou, existem ainda ações trabalhistas que vão vir à tona. As trabalhistas, geralmente, no processo judiciário, são prioridades e depois vêm todos os outros contratos e vínculos que o Banco Master, no caso, tinha. Agora, César, a gente está falando, primeiramente, de CDBs. Mas quais são os tipos de investimentos que estão cobertos pelo fundo garantidor? Outros tipos de investimentos também podem ter esse benefício de ser ressarcidos? Sim, né? São todos investimentos feitos no Banco Master, né? Em termos de conta corrente, se a pessoa tinha um depósito na conta corrente, se a pessoa tinha um LCI, se tinha uma LCA, né? Títulos de renda fixa, né? E o CDB e o RDB. Então, esses são os títulos que o próprio Banco Master é o proprietário. Então, ele recebeu esses valores. Agora, o que ele fez com esse valor é outro problema. Mas, de qualquer forma, como a gente está mencionando aqui, o Fundo Garantidor de Crédito é para esses momentos daí, né, em que o investidor está passando. Agora, quem aplicou em fundos, né, o fundo em si ele não vai poder ser mexido. Então, o valor permanece ali, porque o fundo tem um CNPJ próprio
Então, as pessoas têm que aguardar para ver se realmente cada fundo desse tem solvência, tem liquidez para fazer os resgates, né? Mas o dinheiro que é coberto por esse momento são dinheiros que estão na conta corrente, que foram colocados em CDBs, RDB, LCA, LCI e algum título de crédito, como as operações estruturadas de renda fixa. Basicamente, é isso que vai ser a cobertura. Então, fica a importância da investigação no tocante também à rede de distribuição, porque hoje nós temos uma nova realidade, por isso que atingiu esse volume enorme. Então, as plataformas de investimentos acabam cooptando seus investidores para fazer esse tipo de investimento. Então, precisa ser verificado também o compliance, se foi usado aquela questão com relação ao o perfil do investidor, se é moderado, se é agressivo, se ele é conservador. Então, de qualquer forma, isso é importante nesse momento, porque os investidores devem ficar atentos com essas ofertas também feitas pela plataforma de investimento, como forma de proteger o seu patrimônio. Porque muitas vezes a plataforma está querendo ganhar a comissão que o Banco Master pagou. E agora nós estamos vendo aí o resultado. Realmente são muitas pessoas que estão envolvidas, o volume de recursos é muito grande e esperamos que todo mundo consiga receber os seus recursos do Fundo Garantidor de Crédito. Perfeito. E fica até uma dúvida, né, César? Será que essas instituições que estavam vendendo esses CDBs, entre outros investimentos, tinham conhecimento dessa fraude, compactuavam de alguma forma? Tudo isso a investigação também precisa responder até para poder trazer mais confiança no sistema financeiro. Hoje investe-se muito mais do que a gente pode comparar com 5 anos atrás, 10 anos atrás. E quanto maior o investimento, maior também é o risco. Eu queria que você trouxesse, você que é economista, que tem uma experiência no setor, que trouxesse quais são as orientações para esses investidores. Por exemplo, pessoas que têm outros fundos, que têm outros valores aplicados, como que eles podem se resguardar de que eles estão em fundos que não são fraudulentos, que eles são seguros? Como avaliar para não acontecer novamente uma situação como essa do Banco Master? É bem colocado a situação. As pessoas, primeiro, assim, né, não existe terreno no céu. Então, quando um banco oferece CDB 120 do CDI, 140 do CDI, isso está fora do normal, sabe? Os bancos, eles têm que ficar atentos a isso. No passado, você comprava um CDB diretamente num banco. Então, você podia analisar a situação financeira do banco. Porque o CDB é um título que o banco toma no mercado para poder fazer empréstimo, né? Então, de qualquer forma, com a entrada das plataformas de investimento, que esse cliente aí que nós estamos falando, ele é cliente da plataforma de investimento, não necessariamente cliente do Master. Então, ele comprou o produto na plataforma. É lógico que as plataformas têm que ser responsabilizadas nesse sentido, inclusive analisado a forma com que elas atuaram, porque colocaram produtos de alto risco na mão dos investidores. Agora, os investidores também têm que escolher bem a sua plataforma de investimento, o seu assessor de investimento, porque senão ele corre alto risco, como você me mencionou. Não tenha dúvida que isso tem que ser analisado, sim. E o investidor, ele tem que ter prudência também. Muitas vezes ele tem uma ganância de ganhar muito. Isso aí não existe. Existe uma lógica no sistema financeiro que você tem que observar. A pessoa tem que fazer a sua poupança, escolher o bom investimento. Hoje nós temos alternativas de investimento seguras no mercado. Agora, se você está num fundo e esse fundo, porventura, aplicou num fundo de uma empresa que foi liquidada, como nós estamos vendo agora, o risco é grande. Então, é preciso ver agora, nesse momento, quais são os investimentos que foram feitos. Muitas vezes, o investidor nem escolhe. Quem escolhe para ele é o assessor de investimento da plataforma. Então, muita atenção nesse sentido para não aumentar o seu prejuízo. Ou seja, esse prejuízo ele está dado. Então, a pessoa pega, a partir de agora, pega essa experiência e não caia mais no que a gente chama de canto da sereia. Muitas vezes as pessoas ficam, vem cá, investe aqui, você vai ganhar mais. Mas muitas vezes a prudência nesse momento, a disciplina, né? E o conhecimento também. Muitas vezes as pessoas não querem tomar conhecimento. Não, é importante ver quem é essa plataforma, qual é o histórico dela, para não ter esse tipo de problema, como você mencionou. Porque, obviamente, o dinheiro é dela, né? E aí a plataforma ganha uma comissão em cima disso. E muitas vezes eles querem ganhar comissão e não estão preocupados com o risco.
Então, o investidor deve ficar atento, sim, escolher uma plataforma que possa se confiar nela, porque o que nós estamos vendo, nesse caso em particular, foi exatamente um crescimento muito grande, exponencial, né? Que aí chega até o ministro da Fazenda afirmar que talvez seja a maior fraude financeira, mas eu acho que nessa hora é muita calma, né? Utilizar os canais oficiais, não tentar fazer coisa aí que alguém ofereça por telefone, que isso aí é golpe, né? Não entre nessa. Canal oficial, a FGC tem um canal especial disso. Tome cuidado nos acessos, né? Com relação a vírus de computador, isso tudo aí. Então, tomando essas atitudes, uma atitude positiva, você vai conseguir, de alguma forma, preservar o seu patrimônio. E cuidado mesmo com essas ofertas. Olha, essas ofertas aí são absurdas para o sistema financeiro, né? Então, lembre-se, não existe terreno no céu, né? Não existe milagre. Nós temos históricos aqui no país, ou seja, 140% do CDI, isso o banco está pagando, ele está quebrando, não tem jeito. Então, cuidado com os investimentos para não ter muita ganância e você garantir o seu ganho, porque, infelizmente, nós estamos agora com a renda fixa no topo. Então, o pessoal aproveitou isso, né, para vender produtos de renda fixa e, infelizmente, nós estamos vendo aí que pode dar algum prejuízo para muitas pessoas. Só para a gente encerrar, César, nós estamos falando muito no particular, né, do investidor, daquela pessoa que colocou o dinheiro num CDB, que teve uma intermediação, mas a gente está falando desse ressarcimento individualizado. Eu queria que você, como economista, analisasse para a gente o impacto que esse fundo garantidor ele traz para resguardar a economia. Qual seria o impacto se não existisse esse tipo de seguro para esses investidores? Já que nós estamos falando, como o Fernando Haddad já nos trouxe, que estamos diante, possivelmente, da maior fraude financeira. É isso mesmo, né? O histórico do Fundo Garantidor de Crédito foi feito exatamente dentro dessa linha aí, de dar uma tranquilidade no mercado em função de outros bancos que andaram sendo liquidados. Por exemplo, Banco Santos, o banco que nós tivemos antigamente também, o Banco Econômico, o Banco Nacional, o Banco Real e vai por aí, né? Então se criou esse fundo, lembrando que é um fundo privado, formado com recursos dos próprios bancos, os depositantes eles colocam dinheiro na conta, aí tinha um percentual que vai para esse fundo aí. O problema é que quando você pega uma fraude desse tamanho, às vezes o fundo não tem recurso para cobrir, pode acontecer. Embora o Fundo Garantidor de Crédito hoje está com um volume de recursos bastante significativo, que pode fazer frente a esse tipo de situação, porque o grave está nas instituições financeiras e nas plataformas oferecerem produtos e dizer assim, é garantido pelo FGC. Tudo bem, mas o problema é que não pode ser uma garantia no sentido de você colocar dinheiro só em capital de risco. Então, é preciso que os órgãos reguladores, principalmente a Comissão de Valores Mobiliários, que verifique isso. Você tem várias associações também que acompanham os agentes de investimento, os consultores, porque isso tudo é uma questão de ética, porque cria um risco sistêmico, as pessoas ficam com medo de usar o sistema financeiro, e o nosso sistema financeiro é um dos mais seguros do mundo, não tenha dúvida, mas se acontecer muitas fraudes desse tipo, a gente começa a ficar com o pé atrás. Então, é importante que as pessoas tenham essa noção que existe o seguro, mas que não tome tanto risco nos seus investimentos, porque a gente está vendo agora, especialmente nesse caso, que demorou cerca de 60 dias para a pessoa ser ressarcida. Isso aí realmente causa um prejuízo para as pessoas. Então, apesar de existir o Fundo Garantidor de Crédito, a gente viu, você bem mencionou aí, que os acessos em segundos, vários acessos, tumultuou todo o sistema. Então, a gente está vendo que a coisa não é tão positiva. Existem situações que as pessoas têm que tomar cuidado para não cair nesses cantos aí de sereia, porque dinheiro, é tão suado para ganhar um dinheirinho e agora você perde desse jeito. Então, obviamente tem a segurança, mas quem aplicou mais de 250 mil vai estar realmente tendo dor de cabeça aí, viu? Perfeito. Nós conversamos com César Bergo, economista, sociólogo e professor de mercado financeiro da UNB. César, muito obrigada. Seja sempre bem-vindo ao News Primeira Edição e ao SBT News. Obrigada, viu? É sempre um prazer estar com vocês aí. Disponho. Um grande abraço e um bom programa. Um abraço, excelente semana. Eu só quero, antes da gente ir para o nosso link, para chamar a atenção, que eu dei uma pesquisada aqui, gente,
que para poder fazer esse passo a passo com segurança para o ressarcimento, você precisa baixar o aplicativo oficial do fundo, que é o FGC, disponível tanto em Android como também em iOS. O recurso é necessário para registrar os dados e também acompanhar esse processo. Depois que você baixa o aplicativo, você vai criar um cadastro informando CPF, dados pessoais e você vai criar um login e uma senha. Depois você vai adicionar uma conta bancária da sua titularidade, no caso vinculado ao CPF, onde deseja receber esse ressarcimento. Depois disso, vai aguardar a liberação da opção solicitar pagamento. Ela só vai ficar disponível depois que o fundo ele receber e processar a lista de credores que foi enviada pelo Banco Central. Depois disso, você vai verificar no aplicativo, na área de garantias, os dados e vínculos com as instituições financeiras, para poder acompanhar se está tudo ok. E depois disso, você vai acompanhar o status da sua solicitação, o próprio aplicativo até o processamento e envio desses valores para a conta bancária. De acordo com as informações que eu estou apurando aqui, esse pagamento ele é feito via transferência para essa conta que foi cadastrada no aplicativo do fundo e ela pode levar até 48 horas úteis após a assinatura digital. Então, é importante procurar o meio oficial para não cair num golpe ou numa situação que possa causar ainda mais prejuízo para quem tem investimento e espera esse ressarcimento.